Alô, Charla 10, a parada é a seguinte, peça sua forneria original, franquias espalhadas por todo o Brasil. Vamos falar sobre John Arias? Vamos falar sobre John Arias. Um dos jogadores mais subestimados do futebol brasileiro. Eu acho. Subestimado ou... Ontem eu vi uma análise que eu gostei, porque assim, foi o Renato Rodrigues que falou. Acho que é um puta case de... Puta case? Puta case. De, assim, de observação do jogador. O Fluminense traz ele. Não era ele chega em 2021, no meio da Libertadores, antes do jogo contra o Barcelona de Guayaquil. Não é que ele voava em um grande time da Sul-Americana e o Fluminense foi lá, gastou um dinheiro e trouxe, mais ou menos, Flamengo de la Cruz. Não. A gente sabe, ele é um jogador que vem, ele acho que é do mesmo empresário mesmo empresário do Cuejá. É o mesmo, sim. Que é o empresário que tem esse link Colômbia-Brasil, desde o Cuejá pra cá. Que observa os jogadores que se destacam lá e oferece. Ele veio no próprio Colômbia. Colômbia. No próprio Fluminense ele teve o início complicado. O 2021 dele foi... E na mão do... A torcida não gostava dele. Na mão do... Inegavelmente, nas mãos do Diniz, ele tem uma evolução absurda. E assim, se tornou no ano passado já um dos melhores meias, se não o melhor meia ali pela direita do Brasil. Eu acho que ele tem uma característica muito difícil no futebol brasileiro, característica única, assim, porque ele é um cara... Ontem ele faz o gol já atuando pela esquerda, né? Depois de entrada do Douglas Costa. Ele joga pelos dois lados, mas assim... Ele é um meia que ele consegue criar pelo lado direito atuando aberto, cara. Que é assim que ele joga no Fluminense normalmente. Não, pisando na linha, pô. Porque se a gente for observar, por exemplo, a característica do Everton Ribeiro na época de Flamengo. Ele é um meia que atua pela direita, mas canhoto atuando, trazendo, construindo por dentro. Fazia, às vezes, o fundo, mas não era mas o que Arias, ele fazia sem. Ele tem uma facilidade de criar e dar amplitude pro jogo do Fernando Diniz, que eu acho que é muito difícil até o Fernando encontrar essa característica em outro jogador. Porque ele dá uma amplitude, ele chega ao fundo. E mais, não é só isso que ele faz. E ontem ele fez algo que eu cobro aqui. Ele joga de fazer gol de cabeça, flutua. Então, ontem ele fez algo que eu cobrava muito aqui, que é ele participar mais dos gols. Ontem ele foi lá e meteu 2 gols. Cara, mas ele é participativo, Se você pegar em 23, ele não é o... Ele não é o cara que faz os gols. Que pegou 23 e foi o vice-artilheiro do Fluminense. Não foi. Não, mas ele é um cara que participa. Mas ele tem potencial para, exatamente. E por que ele tá fazendo no Fluminense... Você vê, por exemplo, embora ele estivesse sozinho, um excelente cruzamento do Samuel Xavier, a finalização é de quem conhece, cara. Muito cantinho. Muito, o canto contrário do goleiro. E a batida de pênalti me deixou um pouco com calafrios naquela andada parada, mas quando ele bateu muito bem. Mas que é uma deficiência que o Fluminense tem, batedores de pênalti. Eu achei que ia ser o Marcelo, que ele pega a bola, né, no eu também achei que eu acho que, assim, dá pra gente, pro Diniz olhar a ele acompanhando no dia a dia no treino, né? Não, o Arias é o batedor oficial. O Arias é o batedor oficial. O Arias é o batedor oficial hoje. Cano já não bate. Só que ele já perdeu também. Sim. O Calegari já bateu, lembra? Já bateu e perdeu com um ganso contra no o campo, Botafogo. Né? Eu acho que o Arias também, sabe? Agora, é um jogador muito diferente, cara. E é muito bom ver o Arias jogar, porque parece... Ele é um desses caras que faz o futebol parecer fácil. Então ele flutua, cara. O estilo dele de jogo, assim... É um estilo que, cara, ele faz coisas difíceis em movimentações complexas de uma forma muito fácil. E o achado é tão bacana que ele não era um jogador cotadíssimo na seleção colombiana antes do Fluminense. Agora é jogador se tornou jogando no Fluminense. E é essencial na seleção. Pra mim, ele é um jogador único no futebol brasileiro. Que você vai falar, no Arias ou Arrascaeta. Acho que são duas características completamente diferentes. Se complementam, né? Teria uma, jogariam pegar juntos, pô. O Arrascaeta e Arias no mesmo meio campo um negócio espetacular, né, cara? O Arrascaeta não é essa função de motorzinho, o Arrascaeta já é clássico ali, já mais centralizado. O Arias é o poder de condução de bola, né? A marcação também. E uma elegância, cara. Ele dá a impressão mesmo que ele não corre, ele flutua, sabe? Porque ele é muito leve, é uma coisa muito natural, assim, que ele tem o talento de jogar futebol e tal. Então, e assim, mano, muito mérito pro Fluminense que conseguiu pensar por exemplo, o Arias... Só corrigir, o Arias ainda não perdeu pênalti isso aqui. Não perdeu pênalti, então. Não. Por isso que ele se tornou... Não, porque eu falei que ele tinha perdido aí no pênalti, me lembra? Não, então, por exemplo, se a gente for pegar até jogadores do futebol colombiano, o Arias chega menos badalado que o Guerra no Palmeiras, não deu certo. Menos badalado que o Borja no Palmeiras, também não deu certo. Menos badalado até que o Berrio no Flamengo.
E ele chega, cara, conseguiu... Teve um momento de afirmação É um negócio que eu bato sempre na tecla aqui de, cara, às vezes você tem que dar um tempo pro cara amadurecer, como exemplo, Pulgar no Flamengo, o próprio Arias no Fluminense, e jogadores que estão muito tempo, ou até nunca estiveram no futebol brasileiro, o cara demora pra... Eu não sei se você lembra. É importantíssimo que isso, a galera tem muito pouca paciência. Um que tá começando a virar a chave no Mengão é o Varela, pô. E canta, eu não sei se você... Então, assim, técnico que joga no estilo mais perto do dele. Existe uma dificuldade de adaptação, cada vez mais a gente vê isso, até no futebol sul-americano no Brasil. Sabe onde isso deixa ainda mais claro? Quando você tem um trabalho de continuidade no técnico, né? Então, assim, aí, irmão, aí é a junção perfeita. E o que tem influência nisso, do Arias, até viralizou na época, depois da final da Libertadores, ele falando com a psicóloga do Fluminense. Ele queria muito ir embora. Porque ele viveu uma péssima fase em 2021, a torcida pegava no pé dele e ele queria ir embora do Fluminense, sabe? A importância também do psicólogo Fernando Diniz, da psicóloga do Fluminense. Como é que eles tratam o mental dos jogadores, como é que é importante humanizar o jogador. Outro colombiano que não deu certo, o Fluminense tentou, não dá pra dizer que o Fluminense não tentou. O Ione Gonzalez. O Ione Gonzalez. Da outra vez, tentou 2 vezes. O Fluminense da outra vez trouxe, era uma aposta, era no sub-20 da Colômbia. O Fluminense trouxe, ele já foi em 2017, né, com o Pedro, né? Jogou com o Pedro, 2017 ou 2018. Vem ao tempo o Fluminense. É curioso. E agora o Fluminense emprestou ele pro... Ele participa do gol... Atlético Goianiense. Ele participa do gol da virada no Internacional, né? Participa de lateral direito. Isso aí vai ser de lateral direito. Isso aí vai ser curioso daqui a 50 anos. Por exemplo, daqui a 50 anos, o nego vai lembrar da Libertadores do Fluminense, porra, o John Kennedy, o Cano, Cacê, pô, o André, pô, bom caramba. Mas lembra da participação do Júnior Gonzalez, que entrou de lateral direito. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.